Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Não vou ficar com esse óculos, não. Porque vai ficar a marca do ring light aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa livecast do Quem Sabe Pode. Hoje a gente vai fazer no formato diferente o nosso episódio do podcast. Por questões de saúde, eu vou convidar aqui os nossos parceiros, nossa parceira Dani. Cadê? Peraí que eu vou convidar aqui a galera. Não, peraí. Achei. Débora. Estou. Vou convidar aqui a Débora Monte, que é a minha parceira, apresentadora do podcast, junto comigo. Ei, Débora, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? E a Nájila Neiva, que é a nossa entrevistada aqui hoje da noite. Ei, Nájila. Boa noite. Boa noite. Estava aqui falando já que a gente hoje está fazendo um formato diferente do que a gente faz, né, no estúdio, que é o nosso podcast. Por motivos de força maior, né? Eu sofri... Desde ontem eu estou com a crise alérgica por causa dessa baixa umidade aqui em Belo Horizonte. A umidade lá está muito baixa, então a rinite atacou. Aí tá assim, difícil. Lá no ar-condicionado do estúdio ia ser impossível. Eu ia ficar espirrando a noite inteira. Eu passei todo o inverno assim, com crise. Então, eu te entendo e vambora. Vamos daqui que vai dar tudo certo. O importante é a gente fazer o que precisa ser feito, né? A gente conversar e estudar junto, aprender junto e compartilhar esse conhecimento que a gente tem estudado, né? Com várias pessoas e de alguma forma contribuir com a vida delas, né? E hoje, como eu já falei, Débora Monte, minha parceira, entrevistadora do Quem Sabe Pode, neuropsicóloga, tem muito para contribuir com a gente, como sempre. Não só essa simpatia, né, Débora? Não é só um rostinho bonito e simpático. Tem muito estudo, né? Tem muito trabalho. Muito conteúdo. E a Nájila é pedagoga. Nájila subiu, Nájila. Voltei. Nájila Tem é um som nosso pedagoga. retornando. Oi? Tem um som retornando. Será que a gente vai ter que usar soninho? Aqui pra mim tá tranquilo, tá normal. Será que eu devo sair? Dentro de novo? Se quiser sair, Nájila, e voltar pra ver se é o seu. O seu tá tranquilo, Débora? Eu tô ouvindo uma vozinha aqui no segundo plano. Tá, mas é a minha ou a da Nájila? Eu acho que é a minha. Tá. Se você quiser sair e voltar? Vou sair, peraí. Você me convida aí? Te convido. Peraí, que eu não sei nem sair. É ao vivo, né? É ao vivo. Enquanto isso, eu vou apresentando a Nájila Neiva. Ela é pedagoga, especialista em alfabetização, estudiosa e aplicadora do método fônico, que é um método que a gente vai falar bastante aqui hoje, que é um método muito estudado e orientado hoje pelas neurociências,
como sendo muito eficaz para esse processo de alfabetização. Enquanto isso, eu vou convidar de novo a Débora. Convidei, vamos esperar a Débora voltar. Mas prazer, Nájila, ter você aqui com a gente. Boa noite, prazer é todo meu. Muito bom estar com vocês. Acho que agora deu certo, né? Então a gente vai conversar um pouco, gente, sobre isso, sobre alfabetização, sobre como funciona o processo de alfabetização, um pouquinho do processo, né, Nájila? Como que um pedagogo, professor, ele conduz esse processo de alfabetização com a criança. A gente vai falar também sobre desafios dos pais, da escola, dos professores, essa rede, né, que a criança está envolvida para aprender. No final das contas, o objetivo é esse, que é que a criança se desenvolva da melhor forma possível, utilizando todas as suas capacidades, todo o seu potencial. E os estudos, a neurociências, quanto a pedagogia, psicologia, que seja, qualquer estudo serve para melhorar a vida das pessoas. Se esse não for o objetivo, não tem fundamento. Então, nesse caso, para facilitar tanto a vida dos pais, dos professores nesse processo, mas com o objetivo fim, que é que a criança se desenvolva. Então, a gente vai falar um pouco disso e de avanços na neurociência também, né, que fala sobre isso. E para começar, eu queria que você falasse, Nájila, um pouco da sua experiência, né, com alfabetização, só para a gente introduzir aqui, para o pessoal conhecer um pouquinho com o que você trabalha. Fala aí para a gente. Vamos lá. Eu trabalho hoje com aulas particulares de alfabetização, né? Então, eu sou alfabetizadora, mas eu trabalho com aulas particulares, individual, pode ser duplas, pode ser trios, mas são aulas particulares. Então, essa tem sido a minha experiência durante esses últimos anos. Eu acho que eu vou ter que sair e voltar, porque a minha voz está voltando. Pode ser o fone, viu? Pode ser. Vamos ver se é o fone. Eu coloquei o fone porque Vê se melhora. eu acho que para melhor. A Nájila, ela também é professora, né, de educação infantil e hoje ela coordena uma unidade, né, de educação infantil e, né, além desse trabalho que ela faz também de alfabetização particular, já há muitos anos, né? Então, é uma profissional super capacitada, preparada, né? E a Débora, neuropsicóloga, né, trabalha muito com até transtornos mesmo, né? Avaliação psicológica, transtorno psiquiátrico, TDAH, enfim. Transtorno de ansiedade, Transtorno de que é o ansiedade. principal. Então a gente tem muito, né, para falar aqui hoje. Então fiquem à vontade. Então, Nájila, fala um pouquinho para a gente como que funciona esse processo de alfabetização. A criança, ela chega lá naquela idade inicial ali, entre os 4 anos, normalmente, né? 4, 5 anos, vai iniciar esse processo de alfabetização. Como que funciona? Como ela chega? Como que chega para o professor? Nós estamos considerando aqui um método específico de alfabetização, que é o método fônico. E de forma mais simples, simplificada para explicar, seria o ensino do som das letras. Então, para esse método, a literatura vem trazer para a gente que a partir dos 4 anos é uma idade ideal para se começar, né? Não quer dizer que depois disso a criança esteja em atraso, né? Mas a partir dos 4, a gente tem ótimos resultados, né? A gente tem resultados com as crianças maiores também. Mas é um método que favorece a criança de idade menor, que outros métodos ela não conseguiria por causa de questão de maturação. Agora, a gente deve pensar sempre que a gente não inicia o processo de alfabetização em si com o ensino das letras, já ensinando a primeira letra. A gente tem que pensar
existem muitas coisas que deve fazer antecipadamente com a criança mais nova. E aí, eu digo para qualquer método de alfabetização, que são atividades, por exemplo, brincadeiras musicais, atividades sonoras, que vão desenvolver melhor essa percepção auditiva dessa criança. Uma criança que a gente vai trabalhar um método fônico com ela. Então, eu vou ensinar o som da letra A. Vou ensinar o som da letra U. Ela tem que ter desenvolvido bem a sua percepção sonora. Senão, ela não consegue distinguir quando a gente estiver trabalhando. E, para isso, existe, assim, um mundo de atividades lúdicas que se pode fazer com uma criança, principalmente a partir dos 3 anos, com a criança de 2 anos e meio. Que são idades que a gente nunca desassocia. A educação infantil, a gente nunca deve desassociar a ludicidade, a brincadeira, da aprendizagem. Elas devem estar totalmente atreladas, principalmente nessa idade. Então, a gente, através dessas brincadeiras direcionadas, não que a criança não deva brincar livre, tem que brincar livre também, tem que brincar de faz de conta também, ela tem que brincar de tudo. Ela tem que brincar de ser leitor, ela tem que brincar de ser escritor, ela tem que brincar com essas brincadeiras de percepção auditiva, ela tem que brincar com a brincadeira de percepção visual, ela tem que brincar com atividade de psicomotricidade, tudo envolvendo a brincadeira. Mas a gente tem que sempre pensar que existem coisas específicas que eu preciso fazer, né? Eu posso fazer para ajudá-la, para que esses estímulos ajudem na maturação do desenvolvimento dela, para quando chegar o momento do ensino da letra mesmo, ela não tenha outros testes. Então a gente tem que voltar e trabalhar novamente. Tá, só uma coisinha, Nádia. Tenta colocar o fone de novo, que eu acho que agora deu pra gente, tá dando tipo um, né, Débora? Um retorno. Acho que aí vai ficar só pra você o retorno. Eu acho que se não funcionar, a gente liga de novo. Vamos ver se tá entre os dois. Mas eu acho que o meu agora também tá. Não. Não? Vamos colocar. Você colocou o fone? Só pra gente testar. Coloquei o microfone para ver se não melhorou. Não, tá um pouquinho ainda. Vamos tentar, né? Mas, entendi. Então, esse processo, eu queria que você desse exemplos pra gente. Por exemplo, você vai começar trabalhando lá as vogais. Geralmente, você inicia o processo trabalhando as vogais? Sim. Aí quando a gente parte para o ensino sistemático aqui do método fônico, então, a gente começa com as vogais, né? É lógico que primeiro, não desassociado e nem primeiro, mas associado junto, a gente trabalha todas as percepções visuais da criança, ver como que está essa percepção sonora dela, como que está a fala em si, a dicção, tudo isso vai fazer parte, a gente consegue perceber tudo isso, consegue perceber quando precisa de melhorar, quando a criança está com uma dificuldade também. Mas aí a gente começa com o ensino das vogais. Então, é muito interessante como é que... Desculpa. Não, sim. Claro. Quando você percebe que tem uma dificuldade, que a criança não está assimilando, né, aquelas letras mais simples, o que você faz? Como é que acontece? Eu vou trabalhar com ela por um tempo ainda. Eu preciso de ter mais clareza se isso pode ser uma patologia ou falta de estímulo. A primeira coisa que eu faço. A dificuldade tem que ser persistente, né? Durante um período, para que seja, né, avaliado se é realmente uma dificuldade momentânea ou se né, faz parte de alguma deficiência, alguma necessidade especial, né? Ou dificuldade. Eu acho que ela está pausada. Acho que ela não está aqui, mas... Vamos ligar e voltar de novo? Eu acho que a internet, não sei se é a internet, o que será? Pode ser. Não sabe, deixa eu convidá-lo de novo. Convida de novo, talvez até a interferência melhor.
É ao vivo, né? É ao vivo. É isso aí. Pode ser Eu internet. estava ouvindo vocês, mas eu acho que vocês não estavam me ouvindo. Eu Acho que é estava vendo. internet. Mas, então, inicialmente, antes de qualquer... a partir do início do trabalho, claro que você já começa com as vogais, você faz praticamente uma avaliação, é meio que psicopedagógica também, né? Porque faz parte dessa avaliação dessas habilidades e capacidades neurocognitivas, né? Ali naquele processo inicial, né? Isso que você estava falando, né, Nádia? Isso. Eu sempre trabalho com jogos. É claro, se você falar comigo assim, eu tenho uma criança de 6 anos, 8 anos, 5 anos, 5 não, a partir de 6, 7, eu queria que você começasse o trabalho e tal. Eu vou fazer primeiro alguns testes de sondagem. Eu preciso saber o que essa criança sabe, que ela não sabe ainda. Mas se você trouxer para mim uma criança de 4, de 5 anos, eu já não preciso fazer um teste de sondagem, porque nem se espera que ela leia, que ela reconheça, né? Porque a gente está mesmo no início do processo. E aí eu começo com jogos. Começo com jogos de tabuleiro, jogos de madeira, jogos de raciocínio lógico, jogos que exigem habilidades motoras. Então, através dos jogos, eu vou tendo as percepções. Epa, preciso trabalhar mais isso aqui, dar conta disso, não dar conta disso. E voltando àquela pergunta anterior, é a partir do tempo que eu vou trabalhando com essa criança que eu vou determinando. Pode ser que tenha mesmo uma patologia. Vamos pedir um profissional para dar uma avaliada, ver se está tudo bem, se é isso mesmo, o que a gente pode fazer. Porque os contextos que a criança passa, os contextos de aprendizagem são diferentes. Então, uma criança que já está no ensino fundamental, anos iniciais, ela já está recebendo os estímulos, né? Deveria estar recebendo os apropriados para sua faixa etária, mas eu não sei que ambiente é esse. Eu não sei se esse ambiente ele é acolhedor emocionalmente falando, eu não sei se esse ambiente, se a criança está recebendo ali palavras de afirmação que vão dar para ela mais segurança, para ela, né, conseguir conquistar os seus objetivos e para além dos seus desafios, dos seus limites. Então, como eu não sei que contexto é esse, eu preciso de dentro do meu contexto reconhecer essa criança e conhecer essa criança e perceber quais são as suas dificuldades, por que elas existem. Peraí, não lê ainda? Tá no 5º ano, tá no 4º ano, não consegue ler? Vamos ver se é falta de estímulo ou se pode ser mesmo um transtorno, né? Se é um transtorno de leitura, alguma coisa nesse sentido. Então a gente começa trabalhando por aí. E eu acho que é isso, assim. Na verdade, a criança e esse processo de ensino-aprendizagem dela, e mais específico que a gente está falando, que é o de aquisição da leitura e da escrita, ela é uma rede que envolve ela, né? Que é criança, família, escola e as próprias capacidades e habilidades dela, né? Psicocognitivas. Então, esse processo você tem que entender se há alguma brecha em alguma lacuna nesse sistema. Tem né, alguém que está falhando aí, né? Se tem uma falha aí em algum dos âmbitos da criança que a impedem, né, de aprender. Uhum. E aí eu acho interessante porque, especificamente, por minha escolha, quando eu estou na escola, por exemplo, eu tenho que ter um olhar mais apurado de tudo que sai ali do que é comum, né? Então, a gente percebe no desenvolvimento da criança, tá destoando, essa criança aqui, ela não está alcançando. Então, eu tenho que perceber para ajudá-lo o mais rápido possível, porque esses processos de emissão de laudo, de procura de profissionais, de conseguir consultas, é sempre um processo demorado. E a gente percebe que sempre o professor é o primeiro que consegue detectar alguma coisa. E eu atribuo isso justamente à quantidade de crianças que a gente tem junto. Então, nós estamos com um grupo de crianças de faixa etária, né, comum, e aí o que sai que é incomum, a gente observa com mais facilidade até mesmo do que um pai e uma mãe, que às vezes só tem uma criança em casa. Então, ela não consegue perceber essa diferença de desenvolvimento. Agora, quando eu estou aqui no meu contexto de aula particular,
eu não me preocupo com a parte externa. Eu me preocupo somente com a criança aqui. Aí eu já não atribuo mais as dificuldades dele. Não é nem que eu atribuo, eu só não dou, não Você não dou se importância deixa ao ponto de influenciar é, por esse, não né? crio Pelas experiências que expectativas, são entendeu? trazidas né, pelos outros. Isso. Porque senão você Então já eu não cria um crio estigma da criança e e vou você fica com aquilo na sua cabeça. rotular Ah, não, essa ela criança exatamente. é Então eu não parte da crio sua experiência ali, com expectativas. a sua relação com ela ali no processo de aprendizagem. Eu tenho convicção de que essa experiência ela é completamente diferente. Eu tenho segurança de que é benéfica para essa criança, de qualquer situação. Eu tive várias experiências, desde uma criança pequena, uma criança na idade normal que não consegue desenvolver por algum transtorno mesmo de leitura, de transtorno de desenvolvimento, e crianças que não foram estimuladas e que foram passando pelos anos aí sem conseguir alcançar sucesso nesse processo de alfabetização. Então, eu não crio expectativa quanto a essa família precisa de melhorar, essa professora da escola tem que mudar, ou essa criança tem que mudar de escola. A não ser que seja um caso muito extremo, fora disso, é eu aqui com ela e a gente desenvolvendo, e a gente sempre teve bons resultados até hoje. Agora, Tem alguma questão, Nath? Desculpa, não, pode pode continuar. finalizar. Pode falar. Quando você identifica, por exemplo, na escola, que a criança de som do grupo talvez tenha dificuldade na comunicação. Talvez é uma criança mais tímida, uma criança que não consegue se colocar, não consegue falar por algum processo interno, né? Ou pelo Ela vai temperamento apresentar mesmo, né? Pelo dificuldades, temperamento, talvez. personalidade, né? Como é que você acolhe isso, né? Qual o seu trabalho com você? Sempre quando a gente percebe qualquer tipo de dificuldade em uma criança, a primeira coisa que a gente faz é estimular, porque a gente não sabe que estímulo ela sofreu até aquele ponto ali. Até mesmo na escola, porque os profissionais são diferentes. Então, a primeira coisa é o estímulo. Então, se eu tenho uma criança que tem muita dificuldade de falar, de expor suas ideias, de se comunicar, às vezes, verbalmente, uma timidez extrema, a gente foca as nossas atividades estrategicamente em desenvolver essas questões. Nós vamos criar histórias juntos, nós vamos fazer roda de conversa, cada um tem a sua hora, nós vamos fazer reconto de histórias, a professora conta, o aluno reconta. Hoje, quem vai recontar? Vamos fazer sorteio, e aí vai sorteando as crianças, elas passam a participar desse jeito. Desde coisas mais simples, como cantar uma canção que tem o nome da criança, que ela tenha que responder, né? Então, a Maria roubou pão na casa do João. Tem criança, gente, que chora quando você fala o nome dela, né? E você tem que ir trabalhando. Ei, não tem problema, você pode... Tudo bem, não canta hoje. A gente vai acolhendo nesse sentido, sempre. Acho que sempre acolhendo. Mas acho que observando isso, eu preciso de fazer a minha parte quanto um mediador que vai trazer estímulos para aquela criança. E aí, depois de um tempo, quando você observa que não está funcionando, aí é hora de, entendeu? De verbalizar isso para a coordenação, para a direção da escola, para chegar até os pais. Mas antes eu sempre tenho que estimular. Meu aluno não consegue pegar no lápis. Epa, não consegue por quê? Vamos tentar? Vamos adaptar aqui né, uma tecnologia assistiva que seja, desde de um encaixe dos dedinhos, ou uma gominha que você passa pela mãozinha e o lápis. Vamos tentar com um material mais grosso e depois passar para o mais fino. Então, a gente vai tentar. Não conseguir, agora eu preciso de comunicar com os pais, eu preciso de conversar, porque o que eu podia fazer, eu fiz e eu não obtive sucesso. Então, eu preciso de outros profissionais, né? Cada um na sua área. Então, acho que as dificuldades nós vamos por aí. Essa dificuldade que você colocou especificamente, que é muito importante na educação infantil. É muito importante. Eu consideraria a mais importante do que a gente tem que desenvolver na educação infantil, é a comunicação da criança. E o adulto tem dificuldade de se comunicar com a criança. Então, é algo a ser desenvolvido todos os dias.
E felizmente, eu sou pai, de dois, né, a Débora também, você trabalha com criança o dia inteiro, a gente vê. É muito difícil isso, né? E o quanto é angustiante. Em reuniões de escola mesmo a gente vê. Os pais, assim, às vezes mãe e pai angustiados né, pela dificuldade mesmo de aprendizado. E aí fica aquele jogo de empurra. Eu acho que a falha na comunicação já começa por aí. É um jogo de empurra, da família empurrando para a escola, a responsabilidade, ou a falha deve estar acontecendo. O que está acontecendo? Ou a escola não nos orienta direito o que fazer, ou a escola não está ensinando direito, a professora não está levando em consideração as dificuldades do meu filho, ou a escola já passa para os pais, vocês não estão dando o suporte necessário. Já vi casos, né, a escola encaminha para profissional, mas às vezes por não forçar um pouquinho para identificar se é aquilo mesmo, às vezes é um processo, a criança está passando por um momento da família difícil, divórcio dos pais, perdeu um ente querido, enfim, é um jogo de empurra que não leva a lugar nenhum, né, Nájila? Nenhum. Então, assim, ao invés da gente chegar a um denominador comum, né, buscar entender, né, o que está acontecendo com a criança que não aprende, né? Então, isso é muito E complicado. enquanto isso tem uma frustração, né? Enquanto isso tem uma frustração, porque o problema não é do pai, não é da mãe, não é da escola, mas é da criança. É a criança que não dá conta, é a criança que recebe estigmas, é a criança que está sofrendo. Aproveitando esse tema, eu queria que você falasse, Nájila, o que é esperado? Acho que tem muitas mães aqui, pais, assistindo. O que é esperado para cada idade? Em termos de... Você estava falando das capacidades, né? Tanto de psicomotricidade, quanto de linguagem, pronúncia. O que é esperado para cada idade? Chegou lá a criança de 4 anos, o que é esperado para uma criança de 4 anos? O que é esperado para uma criança de 5, 6 anos, 7, até uns, né, 8, geralmente é esse processo de alfabetização, né, entre os 4 e 8 anos. Tem muitas questões específicas dentro do que é esperado para cada faixa etária, né? Sim. Mas se a gente nichar, assim, a educação infantil, por exemplo, o que é esperado de uma criança lá até os 4 anos? Que ela consiga, vamos falar de tudo, né? Que ela consiga trocar o seu calçado, que ela consiga calçar a sua meia, que ela consiga cuidar dos seus pertences, identificá-los e cuidar a ponto de guardar, de pegar a sua escova, escovar os dentes e guardar, né? De reconhecer a sua escova de dente, de reconhecer o seu nome nos seus pertences. A gente espera que ela consiga vestir uma blusa de frio, as mais comuns. Tem umas que são difíceis, que os pais são apertadas, que os pais querem aproveitar o tamanho, aí dificulta muito a criança conseguir, mas no geral é que ela consiga vestir a sua blusa de frio, que ela consiga primeiro identificar se está com frio ou se está com calor, que ela comunique isso, eu estou sentindo calor agora, acho que agora é hora de pegar a blusa de novo, né? Que ela consiga ter essa percepção do que acontece no mundo em volta. Eu vou para um parquinho, eu vou correr, lá tem sol, e aí eu vou tirar minha blusa, por exemplo. A criança nessa idade tem dificuldade de antecipar, mas ela se dá bem com rotinas, né? Com tudo que é repetição. Então, são coisas que a gente repetidamente faz na escola e fala. Então, a criança vai ter essa percepção. Então, é esperado que ela consiga fazer sua higiene no banheiro, porque a gente já está trabalhando aquilo. É uma idade que ela já tem que ter essa segurança de conseguir fazer sua higiene no banheiro. Antes disso, né, desde a fase que desfraldou, que ela consiga expressar esse desejo de ir ao banheiro. Fome, sede é mais difícil, porque beber água já aí é mais complicado do que comer. As crianças, eu acho que isso a gente vê nos adultos também, né? Quanto de água os adultos bebem, todo mundo tem dificuldade, as crianças também têm. Dificilmente a gente tem uma criança que consegue beber água durante o dia, assim, de uma forma que seja legal, que seja ideal. Mas que ela expresse fome,
que ela comece a fazer suas escolhas, do que eu gosto, do que eu não gosto, que ela comece a demonstrar suas preferências, preferência com seus pares, preferências no brincar, né? Que ela consiga descrever coisas que aconteceram no seu cotidiano, na hora que você faz uma roda de conversa, que você pergunta, que ela tenha compreensão do que você pede e consiga te responder. Então, tudo isso que a gente falou, até os 5 anos, é o principal. Por isso que quando a gente fala assim, por que não alfabetizar na educação infantil? A questão não está na idade. A questão está em fazer isso no lugar de fazer outras coisas. Eu não posso querer ensinar para ela as vogais em detrimento de trabalhar que ela consiga expressar o que ela está com vontade ou o que ela está sentindo. Que ela não consiga, por exemplo, identificar... capacidades e habilidades que ela precisa desenvolver antes disso, né? São competências e habilidades que são mais importantes do que isso, porque isso ela tem até os 7 anos para alcançar, né? E aí a gente vai ter crianças que não conseguem perceber a diferença das expressões faciais aos 4 anos. Quando você vai trabalhar, que você pega os emojis, por exemplo, ou que você conta uma história, ela não consegue identificar qual que é triste, qual que é surpreso. Então, assim, isso são falhas nesse desenvolvimento. É muito mais importante ela conhecer suas emoções e a gente tentar ajudar ela a lidar com essas emoções. É muito mais importante ela criar autonomia para fazer essas coisas que a gente falou do cotidiano, que é calçar o seu calçado, que é cuidar dos seus pertences, que é vestir uma blusa de frio. É muito mais importante que ela brinque e se divirta muito nessa idade do que aprender as letras. Isso é muito mais importante. No mínimo, até os 5 anos. Quando vai para o 1º ano, a gente já fica com o coração partido. Porque já vai para uma escola, aí já é uma turma cheia. Geralmente a escola é grande, ela tem crianças grandes, ela tem carteiras enfileiradas. Então, assim, já é de rasgar o coração. Eu me lembro que quando eu formei a turminha do 2º período, aí lá na escola tem um projeto que atende as crianças do ensino fundamental. E aí elas chegavam no período da tarde para almoçar, no mesmo horário que eu almoçava na escola. Ai, quando eu vi eles pegando prato de vidro, gente, me dava... E eles pegando a comida sozinha lá no buffet, me apertava o coração. Eu pensava, nossa, 2 meses atrás, eu entregava na mão, o prato era de alumínio. E um dia que uma criança deixou o prato de vidro cair, quebrou, ela ficou tão assustada e constrangida. Eu falei, ai, meu coração. E faz parte do desenvolvimento, mas parte o coração, né? Quando eu vejo, por exemplo, um recado na agenda do meu sobrinho que está no 1º ano, da professora reclamando do comportamento dele, eu penso que ele tem 6 anos, se ele, sabe, se ele não for correr, se ele não for, sei lá. Mas então, assim, antes que alguém fale, assim, mas ela está falando tanto de competência, de habilidade, mas o que isso tem a ver com alfabetização e com leitura e escrita? Gente, tem tudo a ver, porque a Nájila está falando sobre comunicação. Ela está falando sobre linguagem. E o processo de aprendizado de uma língua, que seja qualquer língua, tanto letramento, né, quanto leitura e escrita, ele está totalmente envolvido com o desenvolvimento da linguagem, da percepção sensório-motora da criança, da percepção cognitiva, da interpretação que ela faz do mundo, como a Nájila falou. O que está acontecendo aqui? Né? Ela entender esse mundo ali em volta dela, na escola, em casa, que seja, e ela se expressar respondendo a esses estímulos todos que ela está vivendo. Então, esse é o processo de desenvolvimento da linguagem. Desde a formação do bebê... Não é à toa, só um adendo aí. Desculpa. Só um adendo, mas não é à toa que quando a gente vai aprender uma segunda língua, né, a gente vai até o outro país para a gente estar ali, ambientar, para a gente entender aquela cultura. A imersão na língua. Completamente ligada à cultura. Tem nuances e códigos ali naquela língua que a gente não está familiarizado, que
fazem parte daquela cultura. Eles entendem facilmente porque está no contexto, né? O inglês, por exemplo, é uma língua que está totalmente relacionada à cultura, né? Você familiariza ali, no contexto você entende determinadas expressões, né? Mas o processo de aquisição da linguagem, isso depende dessas competências. Se a criança não desenvolveu essas competências, ela não vai conseguir desenvolver até regiões cerebrais mesmo, como a gente vai começar a falar agora, para que ela consiga desenvolver tanto a leitura quanto a escrita. Porque o processo de leitura e escrita, ele depende da aquisição da linguagem oral, que é feita desde o bebezinho, quando ele vai assimilando ali com a relação com os pais, aquela língua, através do som das palavras, que é o que a Nádia começou a introduzir do método fônico. E a gente não pode A mãe vai esquecer... começando a falar ali... Oi? Pode continuar. Pode concluir. A mãe vai começando a falar ali com o filho, o pai vai começando a falar ali com o filho, ele vai assimilando aqueles sons e ele vai aos poucos tentando reproduzir. É um processo de assimilação e de reprodução inicialmente, né, Nádia? E a gente não pode esquecer que o desenvolvimento, ele é um processo. Então, a gente não pula processo, a gente não pode queimar etapas. Por isso que eu sempre digo, a gente não pode fazer isso em detrimento de algo que é mais importante. Então, quando a gente olha para o desenvolvimento da criança, ela tem estágios ali. Quando a gente olha para a teoria de Piaget, a cada subestágio é para cada idade. Então, se está no período sensório-motor, é sensório-motor. Se agora ele passou para o pré-operacional, é pré-operacional. Eu não consigo fazer nada que seja diferente disso. Entendeu? Pular etapas. Eu não consigo pular, queimar e nem queimar etapas. A única coisa que eu posso fazer é prejudicar na tentativa de fazer algo diferente. Então, é um processo de maturação. É um processo de maturação, ele é natural. Aí existem déficits, existem sim, por falta de estímulo existem. Mas o processo, ele é o mesmo, ele caminha no mesmo sentido. Agora, se ele vai com um desenvolvimento mais amplo ou um déficit no desenvolvimento, vai depender dos estímulos desse ambiente, aí de tudo que a gente falou, das emoções dessa criança, da estrutura familiar que ela vive, do ambiente que ela está inserido, né? Da Agora, cultura para a gente entrar assim, no coração do nosso tema hoje, eu queria te fazer duas perguntas que estão interligadas. Primeiro, eu queria saber como que o método tradicional que é utilizado na escola, ele faz esse processo inicial de ensino, né, da leitura e da escrita, e qual idade que geralmente é recomendado, esse método tradicional que é utilizado, e como que o método fônico, que é o método que você utiliza, ele né, faz esse processo, como você falou, de identificação dos sons, né, da letra pelo som, e por que ele é recomendado numa idade diferente, até anterior à idade, né, então, tradicional. Nós fomos alfabetizados, provavelmente nós três e a galera que está assistindo, no método silábico. Jovens, bem jovens. 30 e alguns. Eu não. Aí, o que acontece? Nós fomos alfabetizados, provavelmente no método que a gente chama de método silábico, que é aprender as sílabas. É um método, assim, que a gente considera que ele é de memorizar, entendeu? Você memoriza aquela sílaba ali e depois você vai conseguindo fazer essas junções. Uma criança maior, ela vai perceber que, peraí, eu aprendi Bá, mas agora tem um R aqui no meio. E agora? Aí a professora vai falar, agora é Brá. E ele vai memorizar de novo, é Brá. Sempre que houver um R no meio. Né? Então, basicamente, acontece isso. Se eu fosse resumir os métodos de alfabetização, a gente parte do todo, o texto, para as pequenas partes. A palavra, a sílaba, a letra. O método fônico, ele faz são os métodos
tradicionais. O Concordo. método Eles fônico, partem ele do é todo e vão para justamente as o partes contrário. menores. O Método método do global, fônico é o método contrário. silábico. Isso. Agora, no método fônico, a gente faz o contrário. A gente pega das partes para a gente desenvolver. E aí, o que acontece? De cara, a literatura diz, as pesquisas apontam, e na prática a gente vai vivenciando isso. O método fônico favorece a criança menor. Uma criança menor, ela não vai conseguir memorizar todas essas sílabas. E ela não vai conseguir também fazer essa distinção, que tem um R aqui no meio. E agora mudou de novo. São muitas informações para essa idade. Quando eu trabalho com método fônico, a gente começa com as brincadeiras com as vogais. E é diferente. Por exemplo, se eu pego uma criança de 4 anos, é um tipo de brincadeira. Se eu pego uma criança de 5 anos, as brincadeiras mudam. Você mesmo, você teve uma experiência como pai. Não sei se você vai se lembrar, mas quando a Laura, com 4 aninhos, foi aprender letra A, vestiu de abelha. Quando foi aprender letra I, vestiu de índiazinha. Não sei se você vai lembrar. A gente fazia isso. No dia da letra E, ela teve que fazer uma fantasia de estrela, né? O Lucas, agora que já tem 5 anos, eu poderia trabalhar, mas já não há essa necessidade mais. A maturação dele é diferente. Então, é um ano só, A mas é criança muito menor, diferente. ela aprende por associações. Né? Ela começa a fazer essas associações até afetivas, né? Isso. E Imagens tudo que ela depende do seu tem que fazem contexto. sentido. E nós Contexto. estávamos em pandemia, então as brincadeiras com a Laura giravam em torno de correr, a música, a gente trabalhava muita tinta, muita massinha. Por quê? Por causa do contexto, ela estava em pandemia dentro de casa. E papai e mamãe não gostam de trabalhar com massinha nem com tinta. Esconde a massinha, esconde a tinta. Mais ou menos. Alguém aí, como eu, detesta massinha, tinta. A massinha até vai, Vamos ser mas Slime, a sinceros, gente. tinta, Vamos a ser tinta sinceros. não. slime. Quantas Não, Piorou. massinha, peças de slime, proibido entrar aqui em casa. Entendeu? Então, onde que ela ia brincar com massinha? Tinha que ser comigo, tinha que ser uma brincadeira direcionada, é lá fora, Aham. entendeu? Então, são essas questões. Hoje, por exemplo, o contexto que o Lucas vive é diferente, ele vai para a escola, ele brinca lá na escola, então eu já não preciso me preocupar em fazer atividades de movimento, de correr, né? Eu trabalho a tinta agora com uma intenção diferente, visando a coordenação motora fina, então todas as questões. Uma outra coisa que eu queria falar, que você perguntou também, sobre o método fônico. A gente vê, nas pesquisas mostram que é um método que é utilizado nos países mais desenvolvidos, que é um método que favorece a aprendizagem de uma segunda língua. Então, esse desenvolvimento que acontece no cérebro mesmo, o desenvolvimento que acontece ali das conexões neurais, eles vão favorecer esse tipo de aprendizagem, uma segunda língua, o que é diferente para a gente, que foi alfabetizada em outro método de alfabetização. Favorece a criança menor, favorece uma criança que tem dificuldade de aprendizagem. Aí é claro, mas e se for um surdo? Aí não, nós estamos tratando de uma deficiência que não cabe para esse método, porque não é que é impossível, mas ele não andaria no curso normal, né? Ele precisaria de outras intervenções, de Longe do outros... que é esperado, né? Da proposta do método. Então, só Exatamente. para as pessoas entenderem de modo geral, então os métodos tradicionais, eles partem, por exemplo, numa palavra inteira ou de sílabas, né? Um Dependendo se é um texto, método uma global, história. ou se é uma sílaba, baseado na memorização, né? Estimula a memorização da criança. E Memorização, sei o lá. método fônico, ele parte a menor unidade ali, no caso, né, que é o fonema mesmo, né, o som de cada letra. Cada letra, Então, né? parte do pequenininho para ele construindo o todo até chegar na palavra e na frase, né? E é claro assim, né? Nós estamos falando de uma preferência que eu fiz, é a minha experiência, é a experiência de alguns pais, e assim, é muito criticado,
tem lá as suas críticas, nós temos, a maioria dos profissionais prefere os outros métodos, né? Quando esse método tentou entrar nas escolas, houve muita resistência. No último governo que a gente teve um incentivo a favor desse método. Nós tínhamos como secretário de alfabetização Carlos Nadalim, que é assim, na minha formação do método fônico, ele foi essencial, o Carlos Nadalim, para trabalhar o método fônico, e até hoje ele dá formações para professores. Então, a gente teve um incentivo, só que não é a preferência, né? E se muitos educadores assistirem a nossa live, tem sempre um pezinho atrás com o método. E não estou falando da minha experiência. Eu me apaixonei pelo método, e aplicando o método eu tive bons resultados. Eu só tive bons resultados. Eu não tive um caso até hoje que eu dissesse assim, nossa, não deu certo agora. Sempre deu certo. Então, deu certo com uma criança menor, deu certo com uma criança menor de 3 anos, deu certo com a criança na idade certa, 4 anos, deu certo com a criança de 5 anos, deu certo com a criança que tinha deficiência intelectual, deu certo com crianças que estava no 5º ano e não conseguia escrever o seu nome. Então, assim, a gente só foi tendo sucesso. Agora, falando especificamente do método, a gente começou a falar aquela hora. A gente parte da vogal, das vogais. Então, A, E, I, O, U. Aí eu quero falar especificamente sobre outro método que é muito legal e é muito interessante. Se tiver fonoaudiólogo, ama pedagogo que trabalha com método fônico. Sempre a gente conversa, porque combina muito com o trabalho dele, sabe? Então, a gente pega as vogais por quê? Porque as vogais, ela tem um som contínuo. Eu consigo continuar com esse som. Então, eu ensino eu consigo cantar uma canção com esse som. Isso facilita a percepção da criança, perceber esse som, né? E aí nós vamos aumentando essa complexidade das letras, não seguindo o alfabeto convencional. A gente não trabalha B, C, D, a gente não trabalha. A gente trabalha por nível de complexidade. Então, após trabalhar as vogais e o encontro dessas vogais, que é au, i, ai, ui, eu, ioiô, que são só palavras com vogais, são encontros vocálicos, a gente vai partir para as consoantes. E aí é muito legal, porque aí existe um sistema, a gente começa trabalhando primeiro com os pares fricativos. Então, a gente trabalha com os pares que tem esse tipo de som assim, F, que é o par do V, que tem o mesmo sopro, só que tem uma vibração diferente aqui. Então, a gente vai... Então, a criança agora vai perceber a diferença de para que é muito parecido. Dá vontade do avião, de fazer, dá vontade de o som do ronco do avião e do balão assoprando, né? O Lucas estava falando comigo essa semana. E exatamente, pegou. Papai, o V é o balão quando tá soltando ar. E o